Fala galera, meu nome é Pedro Nogueira, sou ultramaratonista, estou me preparando atualmente para o Last Man Standing, prova que acontece em setembro e que eu serei o único brasileiro representando o nosso país, querendo aí ser campeão da prova, obviamente. Chegou muita gente no meu Instagram nos últimos dias e com isso muitas perguntas sobre a prova e as minhas expectativas. Então, nesse vídeo aqui, vou responder algumas delas da forma mais didática e profunda possível, com calma, para que fique tudo bem explicadinho. Primeira pergunta: como funciona exatamente o Last Man Standing e o que é essa prova? O Last Man Standing é a chamada ultramaratona de quintal, ou como falam lá fora, a Backyard Ultra. Ela é uma prova que ela começa ao meio-dia com 299 corredores, em que todos têm que fazer uma volta de 7 km dentro de 1 hora. Então, ao meio-dia, todos correm 7 km e continuam na prova aqueles que terminam dentro do prazo de 1 hora. Vamos supor que eu corri 7 km em 50 minutos. Eu descanso 10 minutos até que vire a próxima hora e todos larguem de novo para correr mais 7 km. E a prova vai continuar reiniciando a cada hora até que só sobre um único corredor. Daí vem o nome Last Man Standing. Segunda pergunta aqui: é sempre o mesmo percurso? É um circuito fechado? Sim, é sempre o mesmo percurso, tá? Então todo mundo larga e termina no mesmo lugar todas as voltas. E esse é o grande ponto da prova. O circuito não muda, então você vai ficar correndo para sempre na mesma volta, e esse é o grande desafio mental, tá? Onde acontece o Last Man Standing e quem participa dessa prova? O Last Man Standing acontece num lugar chamado Pineland Farms. É uma fazenda, é um espação rural no estado do Maine, que fica nos Estados Unidos. E tem atletas do mundo todo, mas principalmente atletas norte-americanos. É uma prova bem local. Quem vence a prova e quando ela realmente acaba? A prova só termina quando sobra um único corredor. Então, conforme as voltas vão se reiniciando, as pessoas vão desistindo, seja porque elas já estão exaustas ou seja porque elas não terminaram os 7 km dentro de 1 hora. Vai chegar um ponto que só vão ter 2 corredores. E aí, essa é a parte mais difícil da prova, quando você está duelando só você e mais uma pessoa. Quando um desses 2 desistir ou não conseguir mais continuar, o outro corredor restante ainda vai ter que fazer uma volta sozinho. Ou seja, o primeiro lugar sempre termina 7 km à frente do segundo lugar. Caso o primeiro colocado não consiga terminar a volta sozinho, a prova termina sem nenhum vencedor. Existe um limite de distância ou ela pode durar para sempre? Ela não pode durar para sempre porque nada é para sempre, né? Uma hora ela vai ter que acabar. Mas a prova pode durar 3, 4, 5 dias, o tempo que for necessário até que só reste uma pessoa. Essa prova é o Last Man Standing original. Ela é a prova que começou com esse formato. O recorde atual dessa prova é de 300 km de um cara chamado Ryan. Mas essa prova deu origem a várias outras provas no formato backyard e várias outras competições ao redor do mundo que têm distâncias muito mais malucas. O que eu encontrei aqui da pessoa que correu a maior distância em backyard de uma prova chamada Big's Backyard Ultra, também é uma prova nos Estados Unidos, eu não conhecia. É um cara que correu 724 quilômetros. Ele fez 108 voltas, ou 108 horas, dá 4 dias e meio correndo. Absurdo. E aqui, por fim, para a gente finalizar esse bloco aqui, é como dá para acompanhar a prova. É divulgado em algum lugar? Dá para ver ao vivo? Bom, dá para você acompanhar através do meu Instagram e do Instagram da IN no dia da prova. A gente vai estar ali fazendo conteúdo always on. Então, conforme eu vá terminando as voltas, a gente vai fazendo post, story, feed, tudo. E ao vivo aqui no YouTube, nesse canal mesmo, tá? Então se inscreve aqui no canal já. No dia vai estar em live 24 horas para todo mundo que quiser acompanhar em tempo real poder estar acompanhando. Beleza? Próximo bloco. Mas antes da gente ir pro segundo bloco, vou aproveitar que tá o fim de tarde aqui, vou dar uma corrida, tá bom? Dar uma ventilada na cabeça, responder as perguntas melhor aqui. Tchau, até já! Isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui no Parque do Ibirapuera, vim fazer meu treininho aqui. Mas antes disso, vamos responder mais algumas perguntas. Nesse bloco, a gente vai falar como que eu tô me preparando para essa prova e qual que vai ser a minha estratégia. Beleza? Temos algumas perguntinhas aqui, vamos lá. Então, primeira pergunta aqui desse segundo bloco.
Como se treina para uma prova que não tem uma distância definida? Essa é uma excelente pergunta, porque também foi uma dúvida para mim. Eu virei para o meu treinador logo que eu fiz a inscrição para essa prova, ou melhor, logo que eu ganhei a inscrição para a prova, né? E a gente começou a falar um pouco sobre distâncias e expectativas. E de início a gente tinha setado que a minha meta era correr pelo menos 200 quilômetros, tá? Depois de um tempo, isso foi ano passado, a gente começou a entender que dava para aumentar um pouco mais. Então agora, de fato, eu tô indo para ganhar a prova, tá? Ano passado o cara ganhou, foi campeão com 300 quilômetros, então a meta a gente está trabalhando agora com isso, beleza? E aí, respondendo aqui a pergunta, como se treina para isso? Correndo que nem um cavalo, muito. Estou correndo muito, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso nas próximas perguntas, vamos lá. Já emendando a segunda aqui, qual o seu volume semanal atual e como ele tem evoluído? Meu volume tem crescido a cada semana, então atualmente o meu volume está na casa dos 150 quilômetros semanais. Bastante coisa, mas daqui para frente ele vai crescer ainda. Então essa semana eu já vou correr 170, semana que vem provavelmente a gente já chega em 200 e a meta é que ele cresça cada vez mais. A ideia não é velocidade, tá, galera? Eu raramente faço treinos rápidos, treinos de tiro, porque nesse momento da preparação o foco é ganhar volume e resistência corporal. Então treinos cada vez mais longos, cada vez mais esticados, mas com o pace bem tranquilo, tá? A maioria dos meus treinos, 80% é Z2. Eu consigo conversar tranquilo enquanto eu corro. Quais são os treinos mais importantes dessa preparação? São os simulados de prova, que são os treinos que eu faço exatamente no formato que eu vou fazer no dia da prova. Então correndo sempre 7 km e descansando o tempo restante até que dê 1 hora. Esses treinos eu tenho feito todas as quintas-feiras, tá? Peguei ali no meio da semana que é para não perder o meu domingo ou o meu sábado, enfim, já que esses treinos duram aí mais de 7 horas, beleza? Então, esse tem sido o treino mais importante que eu tenho feito ao longo da semana. Como você encaixa fortalecimento e recuperação nesse processo? Pergunta muito bacana, tá? E a resposta é mais interessante ainda. Eu não tenho feito fortalecimento nenhum. A gente tirou completamente o fortalecimento dessa fase, simplesmente porque não cabe fortalecimento na minha semana. Então, como o meu volume está altíssimo, se eu colocasse um treino de fortalecimento, eu provavelmente teria um desgaste muito grande na minha perna e poderia me lesionar, tá bom? Então, no momento eu não tenho feito fortalecimento, eu só tenho corrido. Recuperação, eu tenho feito o que eu posso, na verdade, que é gelo, dormir bem, me alimentar bem e, quando possível, uma sauna, tá? Nada além do essencial. O básico funciona, galera. Não dá para inventar muita roda, beleza? É alimentação e sono. Isso já é 100% de uma boa recuperação. Para de querer inventar moda. Dorme e come, pô. Em quanto tempo você pretende fazer cada volta? Cara, a meta atual é fazer cada volta para 50 minutos, tá? 49, 50 minutos, para que eu tenha 10 a 11 minutos de descanso. Mais do que isso, eu acho que começa a ficar insustentável depois que eu passar dos 100, 150 quilômetros de prova, tá? Eu ficar sentado por 15 minutos, 20 minutos, eu acho que pode ser mais prejudicial do que só os 10 ali, tá? Então eu tô trabalhando ali com a meta de 10 km, eu acho que é o suficiente para eu comer, beber, ir no banheiro se eu precisar e voltar a correr. Bem, né? Descansado com a perna boa. 10 minutos, é isso aí. Como evitar quebrar muito cedo em uma prova que não tem fim? Cara, exatamente controlando ali o meu ritmo, né? Então não achar que eu preciso correr rápido demais, porque não vai adiantar nada. Eu só preciso terminar dentro de 1 hora, né? Essa é a mentalidade que eu tô indo pra prova. Cara, eu só preciso correr 7 km dentro de 1 hora. Eu não preciso fazer nada além disso. Então, engoli um pouco o meu ego, engoli um pouco a minha emoção e só fazer o que precisa ser feito. 7 km dentro de 1 hora. É isso. Como lidar com o sono e a fadiga extrema? Excelente. E eu não tenho resposta para isso. Isso vai ser algo que eu vou ter que encarar lá na hora. Eu vou fazer simulados de até 180 km, acredito eu,
tá bom? Então, nesses simulados, eu já vou conseguir ter uma noção muito boa de como que vai ser lidar com sono e com fadiga extrema, né? Mas no dia da prova eu acho que é algo único, cara. Vou ter que sentir lá como que vai ser. Mas o sono eu não vejo que seja um problema muito grande, tá? A dor e a fadiga vão ser os principais, mas isso a gente vai acertar com nutrição e inteligência no momento de tomar eletrólito e carboidrato, que são os dois principais fatores para manter a performance em alta. Como você planeja comer durante a prova? Muito boa pergunta. Lá no dia, galera, é um camping, então cada corredor ali tem a sua barraca, digamos assim, e tudo que eu for comer, beber e tal, tem que ser levado por mim. Então, no caso, como eu estou indo a convite da IN, a IN vai ficar encarregada de fazer toda essa parte de nutrição para mim. Então, tudo que eu for comer, seja, sei lá, desde o gel até comida mesmo, né? Então, se eu for comer um lanche, se eu for comer uma pizza, se eu for comer um macarrão, vai ser tudo providenciado por eles, tá bom? Mas o esquema é assim, cada um leva o seu cooler. Eu acho que eles até disponibilizam água e algum tipo de lanchinho lá, mas toda essa parte de nutrição pesada mesmo vai ser dada pela marca. Muito obrigado, IN. Bom, mas se a sua pergunta era como que eu vou fazer literalmente para comer, eu vou comer nos intervalos que eu tiver, né? Então, como a minha estratégia é terminar em 50 minutos cada volta, nesses 10 minutos tem que ser tempo suficiente para eu chegar, sentar, me hidratar e comer, né? Então eu tô separando aí pelo menos 5 minutos de alimentação, considerando o tempo de chegar até minha barraca, voltar de novo para a largada da prova e eventualmente ter que ir no banheiro se eu precisar, né? Então é isso aí, tem que comer meio rápido ali. Você treina sozinho ou com orientação? Galera, todos os meus treinos e a minha preparação tem sido feita com um profissional, tá? Eu não tiro esses treinos da cabeça, eu não saio por aí correndo sem estratégia nenhuma, é tudo muito bem acompanhado, beleza? Meu preparador atual é o Zé Mário. Salve, Zé! O Zé é um monstro aí do entendimento de educação física e preparo físico para provas de endurance, tá? Ele tá comigo desde a maratona de Nova York que eu corri ano passado e desde então a gente tem preparado tudo da forma mais próxima e alinhada possível. Eu mando áudio para ele todos os dias. Eu falo mais com ele do que com a minha mãe, tá bom? Então, ele tá me acompanhando de perto, tá tudo muito bem documentado e é isso aí. Não faça nada sozinho, hein? A chance de você se machucar é muito grande. Se você puder e tiver acesso, busque sempre um profissional. Beijo, Zé! Bora, corridinha? Hoje temos 7 km em Z2, bem leve. Vamos aproveitar aqui. Leozão que tá aí filmando já vai correr comigo também. Bora. Vambora. Depois a gente termina de responder o terceiro e último bloco. Aproveitar o finzinho de tarde aqui que tá irado. Tchau. E aí, turma? Fim de treino aqui, já tá anoitecendo, vamos curtir esse pôr do sol aqui para terminar de responder as perguntas. Foram 7 quilômetros, vamos lá, terceiro bloco. Então vamos lá, terceiro e último bloco aqui. A gente vai falar do contexto da prova e o que essa prova representa para mim. Começando pela primeira. Como começou na corrida até chegar aqui? Sempre quis fazer uma ultra. Eu comecei a correr em 2018, eu tava fazendo um intercâmbio no Canadá, a academia era caríssima, e em vez de ir para academia eu decidi correr numa pista que tinha do lado da minha casa. Então ali foi o meu primeiro contato, mas eu nunca levei muito a sério. Eu tinha 18 anos na época, só tava querendo saber de beber, festas e etc. Então comecei a correr ali, mas depois eu só fui voltar a correr de forma um pouco mais séria, entre aspas, em 2021. 2022 fiz a minha primeira meia maratona. Em 2024 fiz a minha primeira maratona, que foi a Maratona da Patagônia. E aí, desde então, eu comecei a levar a corrida um pouco mais a sério. O primeiro contato que eu tive com uma ultra foi quando eu fui fazer a Maratona da Patagônia, e aí eu vi que tinha a distância de 50 km. Eu lembro que na época eu achei aquilo um absurdo. Não entrava na minha cabeça uma pessoa conseguir correr aquilo. E desde então aquilo começou a me atiçar,
e eu já tive vontade de fazer outras ultras, né? Depois de 2025 eu fui fazer a Maratona de Nova York, então todo o meu ano foi focado naquilo. E aí, ainda em 2025, surgiu o convite para ir para essa prova em 2026. E cá estamos nós, correndo 42, 50, 70 quilômetros todas as semanas. Uhul! Como a rotina mudou por conta dessa preparação? Cara, eu diria que tudo ficou um pouco mais regrado, né? Os meus treinos aí são diários, então eu corro todos os dias. E dependendo do dia, tem treino de 3, 4, 5 horas. Eu tento correr agora sempre pela parte da manhã, mas eu odeio correr de manhã. Eu adoro correr de noite, igual tá agora. Isso aqui pra mim é o suprassumo da corrida. Mas nem sempre dá. Diria que de forma geral, sono e alimentação, como eu já falei também, 2 pilares fundamentais e os 2 que eu tenho tentado dar mais atenção. Fora isso, não mudou muita coisa, né? Até porque isso aqui agora, a corrida e a criação de conteúdo são o meu trabalho. Então eu consigo dar prioridade máxima para essas 2 coisas. Beleza? O que essa prova representa para você hoje? Cara, essa prova é o centro da minha vida, digamos assim. Eu durmo e acordo pensando nessa prova. Então assim, cara, minha preparação, tudo que eu como, tudo que eu assisto, tudo que eu consumo de conteúdo é pensando nessa prova e como que isso pode me ajudar nessa prova. Eu, como já falei, vou ser o único brasileiro, tá? Então, cara, é muito significativo pra mim poder representar o Brasil e poder representar a AIM, a marca que me convidou, nessa prova e tentar trazer um título inédito até então, nessa prova em específico, tá? Já teve outros brasileiros que fizeram outros formatos de prova Last Man Standing, mas nessa prova eu não consegui achar nenhum brasileiro que chegou a nível de top 10 pelo menos, tá? Então é isso que eu tô buscando, essa é a minha meta. Vamos querer! Qual tênis e equipamento você pretende usar? Cara, todos os meus tênis são da Fila, tá? A Fila é minha parceira oficial de calçados, então todos os treinos que eu tenho feito eu tenho usado Fila, diversos modelos, e no dia da prova eu só vou usar Fila também, beleza? Marca que acreditou nesse sonho comigo, são agora meus parceiros oficiais de calçado, só Fila no meu pé. Última pergunta, você realmente acha que tem capacidade de ser campeão dessa prova? Cara, vamos lá. É a primeira vez que eu vou fazer uma prova dessa, tá? Eu sou um novato na competição. Vão ter pessoas lá muito mais experientes, inclusive o ex-campeão e os últimos colocados da edição passada. Então, assim, vai ter muito aprendizado pra mim nessa prova, considerando que ela vai ser a minha primeira. Mas eu realmente acho que eu tenho capacidade, tá? Eu sou louco o suficiente pra achar que eu consigo ganhar. Isso pra mim já é um excelente indicativo. Tenho treinado muito, tenho dado meu máximo em todos os treinos e preparado minha cabeça e meu corpo pra conseguir aguentar o que for preciso no dia da prova. Então assim, cara, sendo muito sincero, dá pra ganhar essa prova? Dá, mas é muito, muito difícil, tá? Mas não é impossível. Então o que eu tenho feito é, dado o meu melhor, tentado chegar no limite do meu corpo em cada treino, óbvio, cuidando do meu corpo pra eu não me machucar e cuidando principalmente da minha cabeça pra eu não enlouquecer. Mas eu vou te falar, eu tô confiante e eu quero muito, velho. Pode ter gente mais preparada, mas difícil dizer que tem alguém querendo mais que eu. Então, vamos buscar. Beleza? Espero ter respondido tudo. Se não respondi, paciência. Manda de novo no Instagram, talvez eu responda, abra uma outra caixinha de pergunta. Por enquanto é isso aí. Se precisa, a gente faz uma parte 2 aqui. Tá bom? Abraço, obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar, obrigado por todo mundo que comenta, engaja, manda meu vídeo por alguém, curte. Sempre muito especial, tudo isso é possível por você que tá assistindo. Falou? Leozão, obrigado, tamo junto. Tchau.